Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o canal, eu sou Ed Ferraz e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer o teste das resistências. Aqui eu tenho uma resistência queimada e uma resistência boa e nós vamos também fazer teste aí nas resistências de chuveiro, também uma dica aí para testar o termostato. A gente vai fazer alguns testes aí. E se você não tem esse multiteste, tem esse, também eu vou mostrar a escala que faz a medida. E se você não tem um multiteste, eu vou mostrar como é que se faz um testador aí com um carregadorzinho de celular e um pequeno LED, um resistorzinho. Eu vou mostrar como é que monta um testador aí bem baratinho, bem simples e rápido. Você também consegue fazer o teste. Vou te mostrar tudo nesse vídeo aí, ok? Então vamos lá. Olha só, pessoal, aqui primeiro, ó, eu vou colocar na escala de continuidade. Eu vou ligar aqui o meu testador. Olha lá, repare que ele tem um LED sinalizador. Isso nada mais é do que um circuitinho com um LED lá internamente, que é alimentado pela bateria, e ele é aberto por esses dois fios. Então isso aqui é como se fosse um interruptor. Eu coloco aqui e ele liga o LED lá internamente. É o meu interruptor. O que ele vai fazer? Eu vou fazer o teste, lembrando que a resistência, se você vai testar isso aí num forno, num outro equipamento qualquer, tem que desacoplar toda a alimentação. Sempre desligue toda a alimentação e qualquer fio que tiver na resistência tem que ser tirado, para não interferir aí na medida, certo? Então olha só, aqui essa resistência ela está nova, então tem que ligar o LED, assim como eu coloco aqui o meu interruptor, ele liga o sinalizador. Então, olha só, então aumentou a resistência, né, internamente, então ele está ligando fraco, mas está ligando o sinalizador. Então isso me indica que a resistência está boa. Agora eu posso também colocar na escala de resistência e ele vai me dar um valor, aí está me dando 48 ohms. E se eu colocar nesta ponta de alimentação, que ela é isolada da carcaça, ela não pode, tem que me dar infinito, não pode dar nenhum valor. Assim como a continuidade do sinaleiro lá. Aqui nos terminais ele acende o LED, aqui não pode acender. Se acender, ela está em curto. Agora, veja bem o que ocorre com esta aqui. Essa aqui, ela está queimada. Ó, aqui o meu interruptor liga e aqui não liga. Repare que em nenhum ponto eu consigo. Então isso indica que ela está queimada. Eu não tenho nenhum ponto de contato. Ela literalmente arrebentou internamente e não tem condutibilidade. Isto é uma resistência que pode ser descartada. Assim como a resistência de chuveiro, né? Você pode testar também dessa forma. Olha, repare que liga o LED. Então isso indica que a resistência está boa, porque esta resistência aqui, ela tem todo um preparado aqui dentro, é como se fosse um fio inteiro. Então eu tenho que ter uma resposta do outro lado se está funcionando. Caso contrário, nós temos problema. Como eu falei, se você não tem esse equipamento e tem esse, você pode medir aqui na escala de 200 ohms. Olha só, você gira a escala até aqui e aí você vai ter números aí na tela indicando. Se não mostra nada aqui, se mostra o infinito, nós temos problemas na resistência. Se ela estiver boa, ela vai te dar um valor ôhmico aí da resistência. E dessa forma você pode medir todo tipo de resistência. Essa aqui é uma resistência da AquaStore, da Aquadu, vários modelos aí. Olha só, repare que ele está me dando continuidade lá. Então eu tenho, assim dessa forma eu consigo ver se está funcionando ou não. Essa aqui do Advanced também dá para fazer o mesmo teste. Olha aqui, ele tem 3 bornes, ele muda. No caso aqui, repare que eu tenho 5 ohms. Então aqui a gente já fez o teste. Lembrando sempre, desligue sempre todo o equipamento e tire qualquer fio que estiver ligado nos terminais. Não pode ter nada para interferir aí na ligação. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, eliminando os multiteste. Imagina que a gente não tem nenhum multiteste, mas nós temos um carregador. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz com uma fonte de 12 volts, mas você pode fazer com um carregador de celular também, da mesma forma. Olha só, eu tenho aqui a fonte, o fio, que eu tenho o terminal da fonte, aqui eu tenho a minha fonte. Aqui eu coloquei um terminal que a gente usa aí para instalação de câmeras, mas você pode colocar ou cortar o fio aqui. E aí olha só, o que eu fiz aqui, eu adaptei.
Mesma coisa que eu tenho no multiteste lá, eu adaptei um LED, ele é um LED bicolor, então eu coloquei uma ponteira de multiteste, na verdade aqui eu tenho 12 volts, para o 12 volts eu usei um resistor de 500 ohms, aqui eu tenho dois de 1000 de 1 kΩ em paralelo, mas você pode comprar aí em qualquer loja, você vai encontrar um LEDzinho desse. Esse LED tem uma tensão de 3 volts, na maioria das vezes, 2,7, 3. Então, você pode pedir um resistor de 500 ohms, ou se você tem em casa, como é o caso, no meu caso aqui eu tenho vários de 1000, fiz uma paralela aqui, ele já vira 500. E aí faz uma série com LED, para a gente ter os 12 volts e os 3 volts, o resistor ele vai drenar os 9 volts e aqui eu tenho chegando no LED somente os 3 volts necessários para ligar ele. Então vamos lá, eu vou mostrar como é que faz aqui o teste. Olha só, eu encosto essa ponteira, lembra lá do multiteste? Ele liga internamente, olha só. O mesmo circuito tem aqui internamente. Eu encosto as ponteiras, ele liga o LED. Então, esse é o circuito, da mesma forma. Isso aqui você vai montar. Se você tiver um carregador de celular, esse resistor pode ser de 100 ohms. 100, 200, 100, 150, que são valores de mercado. Então, 120. Você pode colocar um resistor desse e um carregador de celular, que o carregador normalmente é 5 volts. Então, precisa de um resistor menor, para que dê também uma corrente mínima para ligar o LED. Então, olha só. Se eu for fazer o teste agora dessa resistência, da mesma forma que eu fiz antes, tá ligando o meu sinalizador. Bem fácil, né? E se eu colocar aqui, ó, olha só, nas duas carcaças ele vai funcionar, nos terminal não pode ligar. Se ligar, tem curto-circuito. Aqui nos terminais, perfeito. Da mesma forma, esse aqui. Não ligando, nós temos aí problema na resistência e temos que descartar. E também aqui, ó, no chuveiro, da mesma forma, olha só. Então, não precisa ter um multiteste aí para a gente realizar alguns testezinhos básicos, simples e detectar alguns problemas aí nas resistências. É claro, com isso aqui você não vai ter aqueles valores em ohms para medir a resistência, saber se ela está com as suas características e tal, mas dá para fazer esses testezinhos aí de saber se está funcionando ou não, né? Então assim, dá para a gente eliminar muitos probleminhas e detectar, né, alguns defeitos com um simples testezinho desse. Não necessariamente a gente precisa ter aí um equipamento sofisticado para fazer esses pequenos testes. E já que a gente está falando em resistência, né, eu tenho aí um vídeo no canal mostrando como funciona o termostato, na verdade, já que estamos falando em resistência, vamos como testar também o termostato, também dá para testar com esse testador. Repare que eu vou desligar o meu termostato e vou ligar. E aqui, é claro, se eu tivesse uma fonte de calor, como é que funciona o termostato? Pessoal, o termostato é um interruptor. Aqui eu estou fazendo o liga e desliga mecanicamente. Mas como é o princípio de funcionamento desse termostato? Isso aqui é um termostato que tem uma ampola de mercúrio que quando aquece esse mercúrio, aumenta de volume e pressiona através desse tubo. E aqui nós temos um diafragma que faz fechar um contato metálico que liga e desliga esse termostato. É diferente de um termostato bimetálico, que é o termostato de um ferro de passar, que ele tem um metal lá internamente que quando aquece, ele enverga e desliga. Quando chega numa temperatura muito alta, ele enverga e faz desligar o contato. Então, esse é um outro modelo de termostato, mas funciona também da mesma forma, através de temperatura. A temperatura eleva e ele desliga. Aqui também, temperatura eleva, só que ali é com mercúrio, e aí aumenta a pressão e desliga o diafragma. Esse aqui aumenta a temperatura e o metal, por ser um metal diferente um do outro, são dois metal diferente, por isso que ele enverga e aí ele sobe a temperatura e desliga. Mas dá para fazer o teste sempre com tudo desligado, né?
a gente consegue também testar se está funcionando ou não até o termostato. Eu acho que a dica de hoje já ficou valendo, e se ficou alguma dúvida, poste nos comentários. Não esqueça mais uma vez de se inscrever no canal e habilitar as notificações clicando no sininho. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, isso colabora com o canal, ajuda o canal a crescer, incentiva o YouTube a dar uma moral aí pra gente. E se você puder compartilhar os vídeos com os amigos, isso ajuda para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Eu agradeço demais a atenção, fique com Deus e até o próximo.